seguir, queridos internautas, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, programas Jornalismo com Informações, com o autodidata João Gilberto Silva. Acompanhem agora. Nas margens plácidas de povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em cruzeiro, a liberdade desafia o nosso peito, a própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza adorada. Entre outras vidas, por Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, entre os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte verdadeira. Entre outras vidas que Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil.
Gilberto, o nosso programa. E nós estamos falando de personalidades importantes dentro da nossa história, que são pessoas que construíram, através da sua dedicação, deixaram marcado na história um pedacinho daquilo que hoje nós temos no nosso Brasil. E hoje nós iremos falar de 3 personalidades muito importantes. Nós estamos fazendo uma progressão no nosso país desde o descobrimento, e agora nós chegamos próximo da nossa independência do Brasil. E a primeira personalidade que nós vamos falar, ele teve um papel muito importante, mas muito polêmica também na nossa independência. José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele nasceu em 1763 em São Paulo e faleceu em 1838 lá no Rio de Janeiro. Por trás de grandes fatos, muitas vezes existem muitos mentores intelectuais que a história deixa de mencionar. A independência do Brasil, por exemplo, aconteceu graças ao trabalho de um político culto, hábil e liberal, com o abastecimento de ideias de líderes maçons, dentre eles Gonçalves Ledo, José Clemente, Januário da Cunha, Luiz Nogueira Coutinho, Joaquim da Rocha e o Frei Sampaio. Então aqui cabe um comentário, porque a maçonaria brasileira ela teve um papel muito importante em alguns eventos do Brasil. Um deles foi justamente a independência do Brasil. Esse mentor foi José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos homens públicos mais importantes do Império, principais líderes aí da independência do Brasil. Ele nasceu em 1763 na cidade de Santos e com 20 anos, ou seja, jovem, ele foi estudar lá em Portugal. Formou-se em mineralogia, direito e filosofia na Universidade de Coimbra. Porque antigamente o Brasil não tinha universidade. A primeira universidade do Brasil, que inclusive nós vamos fazer um programa especial, que é a USP, ela foi fundada só em 1934, gente. Olha só, 1500, 1934. Então as pessoas iam estudar onde? Iam estudar na Europa. E de preferência, lógico, iam para Coimbra. Ele retornou ao Brasil depois de 36 anos, em 1819, e convencido pelos irmãos Andrada, no caso que eram vários irmãos, a disputar a eleição pela província de São Paulo. Tornou-se líder político e se elegeu para a bancada brasileira nas Cortes Constitucionais de Lisboa. Apesar de ser contra no início a participação do processo de independência, tornou-se ainda grão-mestre da loja do Grande Oriente da Maçonaria, mas ele foi destituído por não ceder aos levantes da independência, porque ele defendia a monarquia e a união do reino do Brasil com Portugal, por interesses. Então aqui eu vou deixar bem esclarecido o seguinte: ele tinha algumas regalias em Portugal, quando ele ficou lá, ele recebia alguns pagamentos, então ele tinha esses interesses de que o Brasil e Portugal realmente se unissem, e não que o Brasil se tornasse um país independente. Então esse interesse é justamente por quê? Porque ele tinha algumas benécias naquela época. Em 1822, ele fundou, então, um apostolado, que é outro segmento aí da maçonaria, da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, nos moldes da maçonaria, com a finalidade específica justamente de contrapor os líderes maçons, que já tinham o ideal de independência há muito tempo. Com a convocação da Assembleia Constituinte em Portugal, D. Pedro I deixou claro à coroa que ele queria governar o Brasil com autonomia, e começou a repelir exigências lá dos colonizadores. Inclusive, eles pediam até, para Dom Pedro voltar para Portugal. Ou seja, ali estava um clima muito pesado, porque eles perceberam que tinha chegado a hora também de o Brasil reivindicar sua independência. Outros países da região já tinham conseguido. Os Estados Unidos e outros países já tinham se libertado aí do jugo dos espanhóis, em especial. José Bonifácio, como integrante da corte portuguesa, passa a convencer os líderes aí de outras províncias que existiam no país para negociar e tornar o Brasil independente e demonstrar um apoio ao regente Dom Pedro I. Aqui, José Bonifácio, ele mudou de bandeira. Por quê? Ele perdeu as benesses que ele tinha lá em Portugal e aí ele ficou aqui convivendo dentro de uma estrutura brasileira. Então ele passou a apoiar justamente Dom Pedro I. Ou seja, ele foi muito habilidoso. Enquanto ele tinha as suas benesses, ele levava mais para o lado de Portugal. Quando ele perdeu uma série de regalias, ele passou a ter uma amizade muito grande com o imperador Dom Pedro I. Bonifácio escreveu uma carta dura a Dom Pedro I, que foi determinante para a sua decisão de separar o Brasil do reino de Portugal, porque eles queriam que Dom Pedro voltasse e deixasse o Brasil como uma colônia aqui. Alegou que a gente não poderia esperar muito de Portugal, a não ser escravidão, tortura e até horrores de um jugo aí, colonização, solicitando a Dom Pedro que tomasse uma decisão o mais rápido possível, porque a situação ficando insustentável. Assim, em 7 de 9 de 1822, foi proclamada a independência às margens aqui
do Riacho do Ipiranga, na província de São Paulo. Hoje no local existe um museu histórico, que é o maior museu do país. É instalada a primeira constituinte no Brasil, independente, mas, após 6 meses, Dom Pedro I ordena o seu fechamento, proclamando a sua própria Constituição. Inclusive, quando nós falamos lá do Frei Caneca se rebelou também por causa disso. Ele queria uma Constituição liberal, e não foi isso que aconteceu. Bonifácio foi preso por contestar o imperador, que era Dom Pedro, e ele foi extraditado lá para a França. Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro e chama de novo José Bonifácio para ser o tutor do seu filho, que era Dom Pedro II, que na época a gente tinha apenas 5 anos de idade. Ele foi tutor até 1833, porque ele foi destituído e afastado da tutela de Dom Pedro II. Ele se retirou para sua casa, no Rio de Janeiro, porque ele era acusado por inúmeros inimigos de conspiração e perseguição pública. Ele faleceu em 6 de 4 de 1835, deixando uma das maiores biografias da história, mas muito contestado pelos desafetos irmãos maçons, que desviou as atenção do processo da independência tudo para ele, desqualificando os verdadeiros mentores da luta pela pátria. Então aqui, pessoal, nesse primeiro bloco a gente falou dessa personalidade, inclusive a gente vai deixar um tema para o futuro, porque nós vamos fazer um debate aqui no nosso programa, que isso é muito importante, da independência do Brasil. Nós tivemos a nossa independência em 1822, só que nós não somos totalmente independentes ainda. Então nós vamos montar como se fosse uma mesa redonda de algumas pessoas, historiadores, para debater isso. Será que aquela independência de 1822 ela foi plena? Nós temos plena independência no Brasil? Não temos. Então nós vamos montar aqui um debate, nós vamos comunicar para vocês aqui, porque o nosso programa também, o intuito é montar alguns debates para debater situações e levantar bandeiras da construção de um novo país, Brasil. Então nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, é só um minutinho e nós já voltamos. Então nós voltamos com o nosso segundo bloco aqui, e falando das personalidades brasileiras que construíram a nossa nação com muito empenho, com muita dedicação para aquilo que nós temos hoje no nosso país. E agora no nosso segundo bloco nós vamos falar de uma personalidade importantíssima, revolucionária, mas que tinha ideias também interessantes dentro da estrutura política do Brasil. Bento Gonçalves da Silva, ele nasceu em 1788, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 1847, também lá no Rio Grande do Sul. De todas as regiões do Brasil, o Sul foi a mais disputada e acostumaram a participar de duros combates lá contra os vizinhos. E destaque para São Pedro do Rio Grande do Sul, província sulista. Foi nesse clima que Bento Gonçalves da Silva ele cresceu. Ele era o 10º filho de um fazendeiro português e uma gaúcha. Ele nasceu em 1788 na cidade de Bom Jesus do Triunfo. De 1811 a 1828 ele lutou 3 guerras, onde hoje é o Paraguai, e no fim desse período já era tenente-coronel do Exército. Nessa época o país passa por um período de agitação, por quê? Porque em 1831, Dom Pedro I ele abdica do trono e sem o imperador no comando, aumentavam as insatisfações nas províncias brasileiras. No sul, além dos impostos de importação de charque, importação de sal, a justiça corrupta e as ideias liberais francesas e norte-americanas geravam uma revolta, ou seja, o pessoal estava de olho que estava acontecendo lá fora e aqui estava tumultuado no nosso país. O Rio Grande ficou dividido entre os conservadores, que na época eram chamados de caramurus, e os liberais, defensores do federalismo e da república. Esses liberais ficaram conhecidos como farrapos. Isso deu essa conotação e esse nome, Rebelião dos Farrapos. Em 18 de 9 de 1835, Bento Gonçalves comanda a tomada de Porto Alegre. E em poucos dias de revolta laço por todo o Rio Grande do Sul. E os inimigos liberais, eles fogem, ou seja, o pessoal que era justamente contra eles fugiu. O regente Feijó, ele nomeia um gaúcho para a presidência da província, mas lá os republicanos eles não aceitaram o nome indicado. Então aí a luta continua, a luta lá no Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves fica do lado dos republicanos e toda a província mergulha numa crise civil. Então aqui cabe o comentário, porque veja bem, existiam 2 correntes, uma mais liberal e outra mais radical, e Bento Gonçalves conseguiu impor as suas ideias, mas existia todo um processo naquela época também aí, dentro das províncias, de muitas rebeliões. Com a ajuda de alguns comandantes gaúchos, a força imperial consegue tomar lá Porto Alegre e na tentativa de retornar à cidade, Bento Gonçalves é preso, ele foi levado para a corte do Rio de Janeiro e depois foi para Salvador.
Mas em 1837 ele consegue fugir e depois de 2 meses ele chega de novo lá no Rio Grande do Sul, se integra à batalha. Só que enquanto ele estava fora, o general Antônio de Souza Neto ele tinha proclamado lá a República do Rio Grande do Sul. A maioria das câmaras municipais depois elegeram Bento Gonçalves como presidente gaúcho. Então vocês imaginem só, o Rio Grande do Sul se tornou como se fosse um país. Bento Gonçalves foi eleito lá pelas câmaras municipais o presidente do país, vamos dizer entre aspas, Rio Grande do Sul. Ele toma posse e no ano seguinte lança um manifesto que os gaúchos eles não eram separatistas, eles queriam uma república. Em 1842, Bento convoca uma Assembleia Constituinte e ele prestou conta do seu governo, as exportações tinham triplicado, e aí o que aconteceu? Ele foi de novo reeleito como presidente lá, do período curto, da nação Rio Grande do Sul. Mas conflitos internos fazem Bento Gonçalves renunciar, assim se elegendo Davi Canabarro, que ficou no seu lugar como presidente. Para pôr fim ao conflito, Dom Pedro II ele envia um general, que nós já falamos lá do Luiz Alves de Lima e Silva, Caxias, que passa a ser o presidente da província, iniciando uma campanha contra lá o exército Farroupilha. Os rebeldes são derrotados e Caxias procura Bento Gonçalves para negociar a paz, que recomendou lá o Canavarro que aceitasse os termos do barão. E exatamente no dia 25 de 2 de 1845, eles selaram um acordo que foi chamado de Poncho Verde. Então aqui foi reintegrado o exército, porque eles estavam em rebelião. Então foi feito um acordo e o Rio Grande do Sul ficou ainda prevalecendo como se fosse uma província, um estado brasileiro. Bento Gonçalves ele não pôde comparecer lá na assinatura da pacificação porque ele tinha gastado todo o seu patrimônio na guerra e ele estava com a saúde abalada, que veio a falecer em 18 de 7 de 1847. Idealista e libertário, Bento Gonçalves foi o grande chefe da Revolução Farroupilha e defendeu que o país tornasse uma república federativa, o que aconteceu em 1889. Então aqui cabe essa explicação porque ele tinha ideais republicanos, só que era 1850, 1860. O que foi acontecer apenas em 1889, com a proclamação da República do nosso país, que inclusive nós vamos falar também dessa personalidade, Deodoro da Fonseca. Então Bento Gonçalves teve um papel muito importante dentro da província do Rio Grande do Sul, e é lógico, tem lá todo um processo de merecimento e de lauras que ele recebeu, porque ele defendeu o Rio Grande do Sul, mas com o ideal de defender também as províncias brasileiras, naquela época muito tumultuada, em especial quando o nosso imperador Dom Pedro I abdicou lá do seu trono. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não, é só um minutinho e nós já voltamos. Olá, queridos internautas, nós estamos aqui então com o terceiro bloco do nosso programa e falando de personalidades brasileiras que ajudou a construir a nossa história do país. Se hoje nós temos uma história, nós temos aí um processo evolutivo muito interessante para o nosso país Brasil, muito disso se deve a essas grandes personalidades. E agora no terceiro bloco nós iremos falar de uma personalidade que é outra mulher. Nós já falamos lá da Maria Quitéria e agora vamos falar de Ana Maria de Jesus Ribeiro. Ninguém vai saber quem é. Ela nasceu em 1821, lá em Santa Catarina. Olha só, quem é? Gente, é a famosa Anita Garibaldi, que nasceu em 1821, na cidade lá de Laguna, Santa Catarina, e por insistência da mãe, ela casou-se aos 14 anos lá com Manuel Duarte de Aguiar, e o casamento fracassou. Com 14 anos, Anita revelou desde criança um caráter independente e resoluto. Aqui tem mais uma mulher lá, nós já falamos lá da grande Maria Quitéria. Na Revolução Farroupilha, em 1839, ela conheceu lá o Giuseppe Garibaldi, guerreiro italiano, com quem seguiu pelo resto da vida. Na Batalha em Laguna, ela foge indo ao barco de Garibaldi e juntos eles participam da Guerra dos Farrapos, que tinha se estendido até Santa Catarina. Nós falamos da Guerra dos Farrapos lá, no Rio Grande do Sul, mas ela se expandiu para Santa Catarina também. Garibaldi tinha vindo ao Brasil, ele era foragido lá de uma sentença lá na Itália, por participar lá de uma conspiração contra o rei. Como marinheiro, mercante, ajudou muito no combate em Bento Gonçalves lá na Batalha dos Farrapos. Ele se juntou lá com Bento Gonçalves para ajudar lá na Batalha dos Farrapos. Quando chegou em 1835, ele aproximou-se dos republicanos que haviam proclamado a República lá no Rio Grandense. 15 de 7 de 1839,
lá junto com Davi Canambarra, eles tinham proclamado a República Catarinense. Então tinha uma república lá no Rio Grande do Sul, teve uma república também em Santa Catarina. Junto às duas repúblicas formaram uma confederação. A República Catarinense ela durou muito pouco tempo, apenas 4 meses. E a expansão ela não conseguiu atingir a principal cidade lá, que é a cidade de Florianópolis. Já a República Rio-Grandense, ela conseguiu se manter até 1845, ou seja, 10 anos, quando foi reintegrada ao Império do Brasil através do Tratado lá do Ponche Verde. Com a paz restabelecida, Bento Gonçalves dispensou Garibaldi, que junto com Anita e filhos, eles seguiram aonde? Tinha ir para algum lugar. Eles foram justamente para a cidade de Montevidéu, lá no Uruguai. José e Anita lutaram lá no Uruguai contra o ditador Juan Manuel de Rosas e foram essenciais para a vitória e a tomada lá de Montevidéu. Em 1848, eles seguiram para a Itália e iniciaram a luta lá visando a unificação italiana para expulsar os austríacos lá da Lombardia. Só que eles não tiveram êxito, Roma foi invadida e a família de Garibaldi teve que fugir e durante a fuga, em 1849, Anita morreu. Ela tem lá em Juniculo, local em Roma, foi prestada uma homenagem, ela tem lá um monumento de homenagem a Anita Garibaldi. Por sua bravura e dedicação aqui no Brasil e na Itália, receberam os dois o título de heroína dos dois mundos. Então, realmente, esse casal que se apaixonou, vamos dizer assim, a Anita estava lá em Laguna, de repente apareceu lá, italiano bonitão, lá com o navio e tal, e ela, o que ela fez? Ela pegou e foi lá. E é uma história muito bonita, é lógico, o nosso programa ele tem um tempo, mas vocês leem, porque é uma história muito bacana. Já daquela época a gente tinha essas personalidades que também, através da guerra, construíram aí a história do nosso país. Então, pessoal, nós vamos deixar vocês aí com um vídeo de homenagem ao nosso hino da independência, que é muito bonito. É lógico, é um breve estrofe do hino, de 1 minuto. Então, nós deixamos vocês hoje com 3 grandes personalidades, José Bonifácio, Bento Gonçalves e Anita Garibaldi. Então, até o nosso próximo programa. Tchau. Japonesa, pátria, filhos, defendendo a já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade brava gente brasileira, onde vai levou servir, obrigada a ser livre, pelo Brasil, obrigada a ser livre, morrer pelo Brasil. Olá, queridos internautas, eu, João Gilberto, com o nosso programa. Nós estamos falando de muitas personalidades brasileiras para mostrar, principalmente você jovem, que tem o seu ideal, que está buscando uma profissão, que nós tivemos muitas personalidades importantes no nosso país. A gente tem que valorizar isso, porque essas grandes civilizações que eles têm aí um carinho muito especial pelos seus grandes líderes, aqueles que construíram essas civilizações. O nosso país também tem uma história muito rica. E hoje nós iremos começar o nosso primeiro bloco com uma grande personalidade que tem um papel muito importante dentro da diplomacia brasileira. José Maria da Silva Paranho Júnior, mais conhecido como Barão do Rio Branco. Ele nasceu em 1845, lá no Rio de Janeiro, e faleceu já no outro século, 1912, também lá no Rio de Janeiro. Um personagem do mundo, é assim que muitos definem a José Maria da Silva Paranho Júnior, Barão do Rio Branco, que nasceu no Rio de Janeiro em 1845. Ele era filho do Visconde do Rio Branco. Ele aprendeu justamente com o pai o segredo da diplomacia. Viu de perto a solução da Guerra do Paraguai e também a assinatura da Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos. Juca, como os amigos o chamavam, estudou Direito em São Paulo e no Recife, foi professor, promotor público e também era jornalista. A carreira de diplomata começou aos 31 anos, quando foi representar o Brasil lá na Europa por décadas. Ele viveu ali na Inglaterra, Liverpool, Paris, na França, integrando várias missões. Desde então, dedicou-se a escrever sobre a história do Brasil como jornalista, foi diretor do jornal Nação,
1870 até 76, e ele dedicou, nesse período, exclusivamente à diplomacia. Ele era defensor da monarquia e o seu título de barão do Rio Branco ele foi concedido lá pela princesa Isabel, que nós vamos falar dela quando a gente falar da família real, justamente nas vésperas do final do Império. Continuou no corpo diplomático e foi, a partir do período republicano, após 1889, que obteve as suas maiores vitórias na condução da diplomacia brasileira. A partir de 1893, ele tornou-se fundamental na definição das fronteiras do Brasil, negociando com a Argentina para assegurar parte dos estados do Paraná e Santa Catarina. Então aqui, nós já tivemos na história, nós falamos dele, do Bandeirantes Raposo Tavares, do Alexandre de Gusmão. Aqui entra uma outra personalidade que veio a dar consistência ao território que nós temos hoje no Brasil, de 8.500.000 quilômetros quadrados. Justamente o Barão de Rio Branco tem um papel muito importante nisso. Ele fechou um acordo lá com a França, expandindo a fronteira lá no Amapá, e graças ao prestígio nessas negociações, ele foi nomeado ministro das Relações Exteriores pelo então presidente Rodrigues Alves. Sua maior vitória foi o Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia, para garantir a posse do território lá do Acre, que foi comprado da nação boliviana. Em sua dedicação ao Brasil, ele assumiu o compromisso de unir o território em dimensões continentais, priorizando a força do argumento e da negociação. Então aqui nós falamos sobre várias revoluções que tiveram no Brasil, e o Brasil teve, vamos dizer, essa felicidade, porque olha só, nós tivemos invasão lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro poderia ser um país. Nós tivemos invasão em Pernambuco poderia ser um país. Nós tivemos revolta também na Bahia. Nós tivemos revolta, falando da revolta farroupilha, também no Rio Grande do Sul. O nosso país hoje ele poderia ser muito diferente do que é. Mas isso, dentro da história, foi importante porque deu sustentação, apesar dessas revoltas, e hoje nós somos o 5º continente, justamente geográfico do planeta, dado essa força dessas personalidades que nós estamos falando, principalmente das forças militares. Somando os seus feitos, ele conseguiu anexar ao nosso país mais 900.000 quilômetros quadrados e ele estava decidido a definir essas fronteiras. Ficava aí dando sopa muitas vezes por aí. Recuperar justamente a internalização do país, em especial estabelecer uma liderança brasileira na América do Sul. Como ministro das Relações Exteriores, ele serviu a 4 presidentes da República, ultrapassando ideologias e assim fortaleceu a criação do Itamaraty. Então hoje nós temos um prédio impressionante lá em Brasília, que é o Itamaraty, que inclusive nós já falamos em outros programas, gente. Nós iremos passar por algumas intempéries aí da natureza e Brasília vai ter um papel importante dentro desse processo. Esse palácio de Itamaraty ele vai ter um poder muito importante lá em Brasília. Sua influência era tão grande que em 1909 o nome dele foi sugerido para a sucessão do antigo presidente, na época, Afonso Pena, mas ele não aceitou, pois o compromisso dele é justamente diplomático e não executivo. Publicou vários livros, integrou a Academia Brasileira de Letras. A sua morte lá durante o Carnaval de 1912, ele agitou lá o Rio de Janeiro, porque ele era muito popular e tiveram até que mudar o calendário lá do Carnaval lá de 1912, dado que as homenagens prestadas, porque ele era um homem reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Foi considerado por todo o corpo diplomático mundial um dos maiores estadistas contemporâneos e é o patrono da diplomacia brasileira. Então, o Barão do Rio Branco ele é muito importante porque ele construiu justamente aquilo que nós temos hoje dentro da diplomacia brasileira através das embaixadas. Então, o papel do Barão do Rio Branco é importante, que nós deixamos para vocês aqui nesse primeiro bloco. E é óbvio, a gente sempre pede para vocês, gostariam de ter mais subsídio, de acessar o nosso site, que é o www.holonomia.com.br, para que lá você acesse e tenha mais informações, com vídeos, com material mais extenso, desses grandes brasileiros que nós estamos falando. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não, é só um minutinho e nós já voltamos. Olá, queridos internautas, estamos então voltando com o segundo bloco aqui do nosso programa. E nesse segundo bloco nós iremos falar de uma personalidade maravilhosa que teve um papel justamente na expansão do território brasileiro e dentro de uma cultura de um produto muito importante para o nosso país que deu um impulso a uma região. Ele é justamente o José Plácido de Castro. Ele nasceu em 1873, lá no Rio Grande do Sul, olha só, e morreu em 1908 lá no Acre. Então ele estava no oposto, ele nasceu no Sul e foi morrer lá no Acre. Um gaúcho herói do Acre,
Filho, neto e bisneto de militares, José Plácido de Castro, ele nasceu em 1873 no Rio Grande do Sul, seguindo lá a tradição militar da família. Foi aluno da escola militar e se envolveu em uma primeira luta armada lá na Revolução Federalista de 1893. Os rebeldes lutavam pela autonomia gaúcha frente ao poder central, assim como eles. Plácido também defendia lá a eleição direta para presidente. Quando foi deposto, saiu Deodoro da Fonseca, acabou de renunciar. Então ele queria uma eleição direta. Quando um grupo de oficiais pediu o fechamento da escola militar para que os cadetes pudessem lutar em nome do presidente Floriano Peixoto, o Plácido aí seguiu um caminho totalmente contrário e resolveu se integrar às forças revoltosas. Encerrando a Revolução, ele recusou a anistia, abandonando a carreira militar, deixando o Rio Grande do Sul para viver alguns anos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Ao se formar como agrimensor, ele seguiu para a Amazônia em 1899, na intenção de tentar a sorte lá na exploração da borracha. No início do século XX, a Amazônia era responsável, olha só pessoal, por 100% da borracha que era utilizada pela indústria automobilística de todo o mundo. Seringueiras localizadas na fronteira entre Brasil e Bolívia, elas produziam 60% desse total, e a mão de obra na região toda era garantida a extração vegetal, era praticamente do Brasil, até mesmo lá dentro do território boliviano. Para garantir a soberania do local, a Bolívia instalou em 1899 lá um posto alfandegário na cidade de Porto Alonso. Do lado brasileiro, o que acontecia? O governo do Amazonas começou a financiar lá os seringalistas e contratar líderes para organizar uma revolta lá contra os bolivianos. Então já estava gerando um clima de guerra ali por causa de um produto, que era a borracha. A primeira insurreição ela foi liderada lá pelo José de Carvalho, em 14 de nove de 1899, e o Luiz Galvez, ele decretou a independência do Acre. Mas em 1900 o exército da Bolívia proclamou a área. Então ali era uma guerra, porque uns julgavam que era proprietário, terra não era do Brasil, gente. Aquela região hoje, onde é o Acre, da Bolívia. Em 1901, a Bolívia arrendou parte lá da região a uma empresa americana, e começa lá a intervenção americana. E foi denunciada pelo Luiz Galvez, aquele que tinha decretado lá o estado do Acre. O que é que aconteceu? O Plácido de Castro, que já era militar, já tinha conhecimento, ele foi escolhido para liderar o movimento lá dos seringueiros contra a Bolívia e os interesses americanos, que tinha apenas 27 anos, mas ele possui uma liderança, porque ele tinha sido militar e comandou um exército de 30 mil combatentes. Em 6 meses a missão decretou o Acre, território do Brasil. Em contrapartida, o general lá da Bolívia, o Pando, ele organizou uma grande operação militar e preocupou muito o governo brasileiro. Aí o que aconteceu? Entrou lá o famoso, o Barão do Rio Branco, grande diplomata, ele enviou uma expedição lá para negociar um acordo com o país andino. Em 1903, foi assinado um tratado lá em Petrópolis e o Acre foi anexado ao Brasil. Então, o último território brasileiro anexado à nossa área geográfica foi o Acre, que foi comprado da Bolívia, mas que gerou lá uma discórdia muito grande, com guerra, muitas mortes lá, e o Plácido dando essa sustentação. O Plácido ele foi nomeado governador e se tornou um grande seringalista, só que ele foi alvo de muita intriga política na região, e numa dessas emboscadas assassinaram lá o Plácido em 1908 e não descobriram o que aconteceu, ou seja, ficou oculto ao assassino, lá no caso do Plácido. Em 2004, seu nome foi incluído no Panteão em Brasília, com heróis. Inclusive lá tem vários heróis que estão referenciados como Zumbi, Tiradentes, José Bonifácio, Dom Pedro I, Duque de Caxias, Barroso, Tamandaré, Santos Dumont e o Deodoro da Fonseca. Então, nesse segundo bloco, nós falamos dessa grande personalidade que teve um papel muito importante lá na criação do estado do Acre, um estado muito rico. Então, pessoal, hoje nós falamos duas personalidades no primeiro e segundo bloco, muito importantes, da parte, vamos dizer assim, da expansão territorial do nosso país, porque o Barão do Rio Branco ele foi o grande líder, através do seu trabalho diplomático. Hoje, o nosso território de 8.500.000 quilômetros quadrados se compõe que essa negociação que foi feita pelo Barão do Rio Branco. E o Plácido de Castro, através do seu trabalho, através da sua luta lá com o seringueiro lá no Acre, praticamente anexou o nosso último estado aí ao nosso território brasileiro. Então nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, não sai daí não, é só um minutinho e nós já voltamos. Olá.
Olá, queridos internautas. Nós estamos hoje falando sobre mais 3 grandes personalidades brasileiras. E nós vamos encerrar justamente toda essa fala desses grandes personalidades, que inclusive tem algumas mulheres aí no meio que nós falamos, muito importantes. E hoje nós vamos fechar com uma personalidade muito importante para o regime que nós temos hoje, é lógico. Nós iremos depois falar de outras grandes personalidades do nosso regime republicano, mas essa personalidade, Manuel Deodoro da Fonseca, ele é muito importante dentro do nosso regime republicano que nós temos hoje. Ele nasceu em 1827, lá em Alagoas, e faleceu em 1892, lá no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. No Brasil, um personagem foi fundamental para que hoje tivesse uma república como forma de governo. Ele foi o grande Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca nasceu lá em Alagoas em 1827 e a família dele tinha 9 irmãos e era tudo militar. Já aos 16 anos ele matriculou-se na Escola Militar do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, e 5 anos depois ele participava da sua primeira ação militar da repressão praieira lá dos liberais de Pernambuco. Ele casou-se aos 33 anos e não teve filhos. Em 1865, ele combateu lá na Guerra do Paraguai, perdendo 2 irmãos lá na batalha. Em Tororó, foi ferido gravemente, mas ele sobreviveu e continuou lá na batalha. Ele participou da Guerra do Paraguai, no início até o seu final, de 1865 a 1870, dentro lá do território paraguaio. Em 1874, ele foi alçado ao posto de brigadeiro. Em 1889, ele tornou-se, pela segunda vez, comandante da armas, vice-presidente lá do Rio Grande do Sul, e a patente de marechal de campo. Deodoro também se engajou na campanha pela abolição da escravatura, que surgiu aí por todo o Brasil. Alguns líderes pela República resolveram arquitetar um golpe militar e precisavam de uma liderança com influência, avalizar o ato e aproximar-se de Deodoro. Deodoro convenceu-se a investir contra o governo do Império, reuniu um batalhão e seguiu lá no quartel-general que existia no Rio de Janeiro, lá no campo de Santana. E no ministério lá da guerra, ele depôs todo mundo, porque ele era militar, comandando o exército. Mesmo durante rumo ao centro da cidade, onde toda a população se aglomerava, foi proclamada a República Federativa do Brasil em 15 de 11 de 1889. No mesmo dia foi constituído o governo provisório e o Marechal Deodoro assumiu o poder. O ministério foi formado por personalidades tais como Campos Salles, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Floriano Peixoto. As províncias do antigo império se transformaram em estados federados. Dom Pedro e família imperial foram para o exílio, então acabava aí o regime do império. Pouco depois, o projeto da nova bandeira não agradou ao Deodoro, pois parecia uma versão da bandeira dos Estados Unidos. Quem fazia a bandeira parecia com a bandeira dos Estados Unidos. Ele, irritado, disse que mudamos o regime e não a pátria. Ele aboliu aquela coroa que tinha e elevou essa grande bandeira muito bonita que nós temos hoje, ali como se fosse o globo terrestre, o slogan Ordem e Progresso, e ali cada estado é representado ali por uma estrela. No primeiro ano de governo provisório, houve eleições em todos os estados do Brasil. Em 15 de 11 de 1890, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte Republicana. Foi proclamada em 24 de 2 de 1891 a primeira Constituição do nosso sistema republicano. O primeiro presidente e vice, eles foram eleitos lá pelos constituintes. Deodoro derrotou o paulista Prudente de Moraes, que tinha sido presidente da Constituinte. Em 1891, uma grande crise se instalou no governo através do episódio chamado encilhamento, com a reforma monetária e bancária gerando um caos no país, que foi feita lá pelo Rui Barbosa. Após grave crise política, o Marechal decide renunciar e aí assumiu no seu lugar o Floriano Peixoto. Deodoro morreu em 1892, afastado do exército e política, e foi enterrado com honras e ficou na história como um dos maiores vultos da nossa nação. Então, pessoal, essa personalidade, Deodoro da Fonseca, é muito importante porque é outro momento também que a própria maçonaria participou da proclamação da República, porque os grandes acontecimentos que nós tivemos na nossa história, a maçonaria, dentro aí, elitização que existia dentro da sociedade, ela teve a participação e influência. Então, aí, nós rompemos uma barreira, depois de ter começado lá em 1500 com Pedro Álvares Cabral, que veio ao Brasil. Em 1889, pois nós tivemos a nossa
proclamação da República, que é o regime que nós temos hoje. Nós vamos deixar um vídeo muito bacana para vocês, que é o hino da nossa bandeira, que é um hino lindo, gente. Justamente referenciando, seguindo o símbolo nacional, que é a nossa bandeira, que inclusive em outros programas iremos falar com mais detalhe para vocês, que nós iremos lançar uma campanha no nosso programa para os brasileiros colocarem na sua janela, na sua empresa, símbolo do nosso país, que é a bandeira brasileira. Nós temos que resgatar a nossa nacionalidade e dar aí a esses grandes brasileiros que construíram e que foram falados nesses nossos últimos programas, da grandiosidade dessas personalidades. Então nós deixamos vocês com esse vídeo. Até o nosso próximo programa. Tchau. Salve o pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se insere em nosso peito varonil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas, esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se insere em nosso peito varonil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se insere em nosso peito varonil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil.
Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, preprevio dos mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, que por ele lutando surgiu. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, aguçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro não vejo da aurora, mas irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso luz desdandade de flor, brilhante da pátria lutar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, lá somos tua voz. Se é mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso peitão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas na guerra nos transes supremos, exigiremos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de fé. Eia, pois, brasileiros avante, pelos louros colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que somos tua voz. As marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança.
sorrisão límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza adorada. Entre outras vidas do Brasil, da pátria amada, os filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, os campos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória do passado, as sedes da justiça prova forte, verás que o brilho teu não foge a nunca, nem tem ninguém que adora a própria morte, entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada Brasil. Dessa forma, nós podemos sim dar esperança ao nosso povo. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado. Dessa forma, nós podemos sim dar esperança ao nosso povo. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado.
Vocês ouviram, queridos internautas, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, programa Jornalismo com Informações. Continuem sintonizados na nossa programação.